Bom, boa noite a todos. Vamos começar a palestra de hoje, né? Quem está aqui com a gente é a Ingrid Andrade Guimarães. Ela vai falar para a gente um pouco. A palestra dela é sobre o papel do estudante nas mudanças da educação e engenharia. Por que a gente convidou a Ingrid, gente? Vou falar só um pouquinho do currículo dela que ela passou para nós, né? Ela é. Só um minutinho, gente. Aqui atrapalha um pouco. Vou falar o currículo, depois eu acabo de aceitar o povo aqui. Ela é presidente da Benge Estudantil, acho que ela vai explicar um pouco o que é a Benge, né? Falei alguma coisa errada, Otávio? Ingrid Andrade Reis, né? Tá certo, né, Ingrid? Isso, tá. isso. Presidente da Benge Estudantil, estudante de mestrado em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Espírito Santo? Poxa, é longe, hein? Você está aí no Espírito Santo falando com a gente. Nossa, que legal. Sim. É engenheira eletricista pela Universidade Federal do Espírito Santo e apaixonada por educação e engenharia, machine learning em processamento de sinais e imagens. Teve experiência na indústria, tanto com pesquisa de iniciação científica, quanto como estagiária de engenharia. Participou do Programa de Educação Tutorial, que é o PET, e acredita que a engenharia deve servir para transformar o mundo. Só isso aí já está bom. Vamos motivar o pessoal, né? Quem não fez engenharia ainda vai querer fazer, né, Ingrid? Então, vou passar a palavra para você, Ingrid, você fica à vontade. Aí, no finalzinho, a gente abre para as perguntas. O pessoal que estiver na sala, quiser já fazer alguma pergunta, já vai colocando no chat, né? Que aí, a hora que eu tiver um tempinho, eu falo com a Ingrid. Eu acho que na hora que ela estiver apresentando, não vai dar para ela ver o chat, né? Então, eu falo com ela no finalzinho, a gente abre um tempinho aí para interagir com ela, tá bom? Fica à vontade, Ingrid. Muito obrigada, professora Andréia. Muito obrigada, professor Tapo, também pelo convite, por terem lembrado da Benge Estudantil e convidado para essa semana maravilhosa, que junta vários cursos, né? Tanto de engenharia, vários cursos de engenharia e de arquitetura também. É um prazer estar aqui, conversando com vocês. Peço a quem está na sala que coloque lá no chat, eu acho que eu consigo ir e voltar algumas vezes durante a apresentação. Coloca aí no chat qual é o seu curso, o período que você está. Quero saber um pouco mais sobre vocês enquanto eu me apresento aqui, né? Eu apresento o que eu trouxe para vocês hoje. Bom, antes de mais tudo, para quem não consegue ver, assim, para ser inclusivo com todos, eu vou fazer uma descrição breve de visual, né? Eu sou uma mulher, tenho feições femininas, estou usando óculos, tenho cabelo cacheado, castanho, estou usando uma blusa azul marinho, escura, é um relógio na mão esquerda. No meu fundo é um fundo branco e tem uma parte da minha cabeceira aqui. Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre o papel do estudante nas mudanças da educação e engenharia. É um prazer para mim estar aqui hoje conversando com vocês. Como a professora Andréia falou, eu sou presidente da Benge Estudantil, estou nesse cargo desde 2018, e sou estudante de mestrado em engenharia elétrica em processamento de sinais, que é uma das minhas paixões, né? Eu quero começar, assim, eu sei que tem alguns professores aqui, mas essa palestra, eu pensei nos estudantes, eu quero começar com uma pergunta um pouco delicada. Já quero começar com uma pergunta um pouco delicada. Quando a gente olha para essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, quando a gente pensa na nossa vivência em sala de aula, e agora não tão sala de aula, né, meio em casa, mas ainda assim num espaço de aprendizagem, né, que a gente chama, no nosso home office, o nosso tempo ele está sendo bem gasto. E mais, você já teve alguma aula chata? Você já teve aquela aula, meu Deus do céu, eu podia estar fazendo algo melhor com o meu tempo. Eu sei que na Fundação Santa Andréa isso não acontece, mas em muitas outras instituições de ensino superior aconteceu comigo. É uma inquietação de muitos de nós, tanto nas engenharias, na arquitetura, quanto em todos os outros cursos e
enfim, até mesmo antes da educação superior. É sobre esse momento, sobre a educação e engenharia que a gente vai falar hoje, mas eu quero trazer, quero dividir essa apresentação, vou até esqueci de colocar aqui o tempo que eu tenho, só para ter uma noção, assim. Dividir essa apresentação em 3 momentos principais. No primeiro, eu vou dar um contexto sobre mim, sobre engenharia, sobre educação. No segundo momento, eu vou focar nas mudanças que estão acontecendo, porque a gente, enquanto estudante, seja de graduação quanto de pós-graduação, tem que saber quais mudanças são essas, tem que estar atento a quais são essas mudanças, para que, no final dessa apresentação, eu apresente para vocês algumas alternativas, algumas ideias que podem, para que a gente consiga fazer fechar, né, essa palestra com uma conversa, com uma conclusão interessante, a partir das perguntas que vocês vão fazer. Eu vou falar por mais ou menos 1 hora, e aí eu vou deixar a última meia hora para a gente discutir, para a professora Andréa pegar as dúvidas que vocês colocarem aí no chat e a gente ir conversando. Mas o que eu quero começar hoje perguntando é: você já teve uma aula chata? Um dos meus papéis na Bem Estudantil é trazer um pouco da discussão nacional, a discussão institucional, para o chão mesmo, para o chão da sala de aula, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Para o momento em que a gente está focado em aprender algo, está focado em dedicar esse tempo para se formar engenheiro e se formar engenheira. É um pouco disso que eu trago, essa lembrança de que estudante também pode participar desse processo de transformação. Então, vamos lá, eu quero dar um contexto assim, geral primeiro. Houston, we have a problem. Vocês já ouviram falar dessa frase? Quando teve um problema numa missão da NASA, enfim. E a gente está com um problema aqui no Brasil. A gente, no Índice Global de Inovação, no IGI, de 2016, esses dados são de 2016, foi feito um ranking com os países sobre quão potentes eles são, né, em inovação tecnológica, mais especificamente, e de 128 países, foi feita essa pesquisa, né, e aí no top 5 apareceu Suíça, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Finlândia, vários países, e bem, vocês conseguem imaginar qual a nossa posição, em que lugar desse ranking o Brasil está? De 128 países, nós estávamos em 2016, em 69º lugar, atrás de Sérvia, Índia, Kuwait e Panamá. E vários outros companheiros, países amigos aqui da América Latina, como Argentina, Chile, enfim. Esse índice reflete muito da nossa... de quantas mudanças ainda devem acontecer na engenharia e, consequentemente, né, na educação e engenharia. E, além desse dado, eu quero trazer um segundo dado para vocês sobre isso, sobre a nossa situação atual, que é crítica. Essa é uma proporção de profissionais de engenharia com a população inteira. Em países ditos desenvolvidos tecnologicamente, como Coreia do Sul, no caso, Rússia, Finlândia e Áustria, a proporção de engenheiros é de 20 a cada 1.000 habitantes. Então, é uma massa significativa de pessoas trabalhando com engenharia, trabalhando como engenheiro e como engenheira no processo de produção dos bens,
dos bens de consumo, os bens de exportação, desenvolvendo tecnologia nacional ou mesmo em empresas estrangeiras. É uma parcela significativa da, da capacidade de trabalho mesmo de um país. Isso para mim, fica muito claro que quanto mais engenheiros mais desenvolvidos, principalmente tecnologicamente e, consequentemente, economicamente, esse país é. A gente deve se espelhar nesses países, né? Portugal e Chile também chegam aí com 14 a cada 1.000 habitantes. E eu tenho uma outra pergunta. Qual deve ser a proporção atual de engenheiros por 1.000 habitantes aqui no Brasil? A nossa situação hoje é de um pouco menos que um quinto dos países, né, mais top. Né? O Brasil tem 4,8 engenheiros a cada 1.000 habitantes. Isso é muito pouco. E quando eu vi esse dado, eu lembrei de um tema de um evento, um Cobend anterior, que é para formar mais e melhores engenheiros. A gente não pode acreditar que para formar melhores engenheiros a gente tem que formar menos. Nosso país necessita realmente do contrário, para que a gente forme mais, cada vez mais profissionais que sejam atuantes na área tecnológica, na área da engenharia, e serem ainda assim melhores, serem ainda assim melhor formados. É nisso que eu acho que entra a educação em engenharia. A gente necessita que ela seja revolucionada, que ela seja transformada, para que a gente consiga mais e melhores engenheiros. Esse é o cenário, nosso cenário nacional. Esse é o momento em que a gente está. Eu vou falar um pouquinho também de outros aspectos do nosso momento atual, mas eu quis trazer essas informações para a gente refletir sobre qual tem sido o papel da engenharia, da educação em engenharia no nosso país, ainda mais com todas as crises que estão acontecendo. Mas, além do contexto geral, eu quero dar um contexto também, um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência, dividir com vocês. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho. A professora fez uma introdução muito boa. Realmente sou apaixonada por engenharia elétrica, por educação em engenharia. O professor Octávio sabe da minha paixão e realmente está trabalhando, tá trabalhando com isso, com educação em engenharia, está atuante, né, nesse meio. Mas, bom, eu quero começar falando que no ensino médio eu tentei a prova do IFES e passei, fiz técnico e mecânica, vê se pode. E o pessoal que faz engenharia mecânica e são quase meus colegas. Seriam quase meus colegas, né, se eu continuasse no ramo. Mas não foi o que aconteceu. No IFES, eu descobri duas paixões. Por causa do técnico e mecânica, eu fiz algumas aulas de eletricidade, me apaixonei para entender aquilo que eu não conseguia ver, né? Que é engraçado, a gente, da engenharia elétrica, a gente não estuda muitas coisas que a gente não consegue ver. A gente não vê os elétrons se mexendo, fazendo com que as lacunas, né, na verdade, fazendo com que haja corrente, enfim. E a outra paixão despertada durante ainda o ensino médio em mim foi a educação. Eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica júnior, iniciação científica ainda no ensino médio, mas foi sobre educação em biologia. Naquela época eu achava que eu queria medicina, mas não se pode. E aí eu estudei um pouco sobre educação, sobre principalmente ciência, tecnologia e sociedade, que é uma área da pesquisa da educação. E bom, a partir disso, eu decidi, né, em 2013 para 2014, eu tive que fazer vestibular e decidi engenharia elétrica, queria engenharia elétrica, sabia que na engenharia mecânica eu não teria tanta prática, não aqui, né, em Vitória,
onde eu decidi ficar. Mas, bom, fiz engenharia elétrica e foram 5 anos maravilhosos da minha vida. Com seus percalços e como todos sabem, o que é comum na, na engenharia elétrica, nas engenharias, muitos cursos superiores, passar algumas noites em branco, estudando, é, eu percebi que a minha formação dependia muito do meu esforço, da minha dedicação. A gente sabe disso. A gente sabe que a educação ela não é feita só de livros da sala de aula, do tempo em que está na sala de aula, mas também do tempo de dedicação sozinho e também com os meus amigos. E aí eu coloquei aí a ilustração, porque eu aprendi que eu aprendo melhor conversando sobre. Eu aprendi como eu aprendo melhor. Então, foi um período muito interessante, muito agregador, mas que me deixou muito incomodada com alguns aspectos. Eu questionava muito. Eu, eu tinha certas questões na minha cabeça de por que que essa aula acontece desse jeito? Por que que isso é... Por que eletromagnetismo está sendo ensinado dessa forma? O que que realmente está acontecendo aqui? Por que que talvez essa aula não tenha sido muito proveitosa para mim e tenha sido proveitosa para os meus colegas? Ou o contrário, né? Então, eu sempre fui muito questionadora, sempre muito inquieta, principalmente quando se tratava de educação nas exatas, que parece ser um bicho de sete cabeças para muita gente ainda mais na engenharia. E aí, eu um exemplo disso foi a minha trajetória em atividades extracurriculares. A professora André, na apresentação, já citou algumas, né? Eu fiz iniciação científica na indústria, fiz estágio, e, e alguns deles eu me perguntava, não dá para ser diferente? A minha formação não dá para ser diferente? O tempo que eu estou aqui me dedicando ao estágio pode ter sido muito mais bem aproveitado do que o tempo sentada na sala de aula, ouvindo somente o professor. Essas questões ficavam na minha cabeça por muito tempo. E como eu disse, com os meus amigos eu consegui aprender e dividir. No grupo PET, no Programa de Educação Tutorial, era um grupo que eu me sentia acolhida para dividir essas inquietudes. E um belo dia eu fui convidada, né? A gente formou um grupo de estudo sobre intercâmbio acadêmico, porque o Ciência Sem Fronteiras estava acabando e a gente queria fazer umas análises sobre o impacto tanto do Ciência Sem Fronteiras quanto do Braftec e outros programas de mobilidade que aconteciam na engenharia elétrica da UFES. E a gente fez esse estudo, e a partir desse estudo a gente fez um artigo. Então, eu fui pela primeira vez pro Cobenge, que foi em Natal. Cobenge lá em 2016. E foi um marco na minha vida, eu posso dizer isso. Posso dizer com toda certeza que foi um marco na minha vida, porque eu vi que era um espaço onde outras pessoas com inquietudes semelhantes à minha, de isso não dá para ser diferente, a educação em engenharia não dá para ser transformada, que formas a gente pode estar transformando a educação em engenharia? E aí, nesse momento, eu vi a importância da pesquisa para a transformação da educação em engenharia. Lá eu conheci muitos professores, conheci o professor Otávio, entre outros, que são referências ainda hoje para mim em como tentar transformar algo que parece tão bem sedimentado, tão bem
já está feito, já está pronto, a gente continua dessa forma. Não, a pesquisa também é muito mais do que escrever um artigo. Muitos dos artigos que eu li por causa do Cobenge, dos autores que eu conheci por causa das sessões, principalmente pôster, durante o Cobenge, me disseram, me deram, né, a impressão de que não tem como haver um artigo sem uma iniciativa inovadora anterior a isso. Não tem como haver um artigo sem que tenha havido um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que querem mudar algum aspecto do seu curso de engenharia, nesse caso desse evento. Então, eu vi a importância da pesquisa e conheci pessoas incríveis que têm interesses parecidos, interesses em realmente fazer com que a educação em engenharia seja inovadora, seja transformadora e possa, como eu mostrei, né, melhorar esses índices de inovação, melhorar a nossa capacidade produtiva, enfim. Mas, mais do que tudo, melhorar o nosso dia a dia enquanto estudante e o nosso dia a dia enquanto professor também. Mas aí, beleza, eu fui no congresso, foram 5 dias incríveis, foi Natal, consegui ir à praia uma vez, e aí eu voltei para Vitória. Voltei para a mesma sala de aula, para os meus professores, para as mesmas matérias, e eu descobri não, né? Percebi o segundo pilar da transformação na educação em engenharia. Quando eu voltei para casa, eu chamava mais, né? A UFES de minha casa, né? Que eu passava mais tempo lá do que em casa mesmo, do que aqui. Quando eu voltei para casa, eu vi que o segundo pilar da transformação da educação em engenharia é através da vivência, é através do nosso dia a dia. Foi comentado aqui antes do começo da minha apresentação que os estudantes estão participando mais sobre o que tem sido decidido sobre o curso, enfim. Essa vivência que faz com que, de modo gradativo, a nossa formação seja atualizada, seja modificada, esteja de acordo com o que o Brasil e o mundo precisam, né? Então, além da pesquisa, além de todas as pessoas que pensam como transformar a educação em engenharia, era necessário voltar para casa e perceber que no dia a dia ações também devem ser tomadas, ações institucionais e de representatividade, por exemplo, devem ser colocadas em pauta também, para que a gente consiga avançar a educação em engenharia no Brasil. O terceiro ponto eu descobri durante o Covenge, mas eu tenho descoberto a cada dia, que é a ação através da bem estudantil. Mais do que a vivência no dia a dia, na sala de aula, com os professores que lecionavam algumas aulas, e através da pesquisa, a ação enquanto a bem estudantil tem trazido aprendizados, assim, imensuráveis para mim, e eu vou citar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas, para fechar a transformação da educação em engenharia, eu gosto de dividir com quem tira o tempinho para me ouvir, que eu vejo a minha experiência na graduação como algo tipo assim. Eu era o Nil, desviando de algumas balas que eram as disciplinas e a possibilidade de reprovar nelas, porque realmente, né, engenharia não é um curso fácil, a gente sabe, arquitetura também não. A gente sabe que é muito difícil, que é complicado, mas que a gente se esforça e desvia de muitas dessas balas e consegue se formar um profissional de engenharia. Mas eu ficava muito incomodada. E essa cena me lembra um pouco sobre
como eu gosto de ver as coisas por trás das cenas. Então, assim como essa cena de Matrix, eu queria ver o por trás da cena da educação e engenharia. Eu queria ver como é que estava sendo acontecendo isso. Por que que as minhas aulas eram daquele jeito? O que está sendo feito? O que pode ser feito para que isso mude, para que isso seja atualizado? Então, eu fui, eu fui a partir, né, dessas experiências do PET, a partir da experiência também da indústria, porque é algo, eu vou citar mais para frente, mas é algo importante na formação do engenheiro, entender o que está por trás e conseguir dividir um problema grande, que é a, a, a pouca quantidade de engenheiros no Brasil e muitas vezes a má formação, né, desses engenheiros, a qualidade, a pouca qualidade desses engenheiros e engenheiras. Eu queria ver por trás e fui, fui meio que colocada no momento de decidir. Só um momento. Eita, tá pingando aqui. Eu fui colocada a decidir o que eu queria. Se eu queria. E eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês querem, eu queria, né? Continuar no curso, sendo meramente um asset do, da instituição, sendo meramente um cliente, ou, ou você quer entender o que está acontecendo e por que está acontecendo e o que você pode fazer para mudar um pouco isso, para melhorar isso. Então, eu nunca lembro qual é a pílula, tipo, a cor, eu sempre confundo as cores. Mas eu decidi entender mais a fundo e continuar sobre isso, debruçada nisso, e convido vocês a irem também comigo, entender o que está por trás da educação e engenharia, e a gente junto entender qual é o papel do estudante nesse contexto todo. Bom, essa é a cara do fundo verde da educação e engenharia, eu gosto de chamar assim. Essa é a cara do que dita para as instituições de ensino superior o que deve, o que deve acontecer durante os nossos 5 ou mais anos, durante a faculdade, durante a graduação. Eu sei que parece meio estranho, tem cheio de siglas, né? SES, o número de processo, enfim. Mas eu só queria mostrar para vocês a cara das diretrizes curriculares nacionais, as DCN. As DCNs. Acho que é DCNs. As diretrizes curriculares nacionais compõem, né, um documento do MEC, escrito e homologado, né, escrito por uma equipe e homologado pelo Ministério da Educação, escrito pelo Conselho Nacional da Educação. Então, tem efeito de lei quase para as instituições de ensino superior. É o que diz para as faculdades o que deve ser ensinado, vamos dizer assim, em modos gerais, como um curso de graduação deve ser organizado. E para vários cursos, né, para várias áreas. Tem as DCN de engenharia, tem as DCN de arquitetura, a DCN de medicina, e vez ou outra esses documentos são atualizados. E o nosso, das engenharias como um todo, foi atualizado dia 23/4/2019. Eu quero dividir com vocês alguns aspectos que eu acho importantes os estudantes entenderem, nós estudantes entendermos, para a gente conseguir aprender qual é o nosso papel nisso tudo, no por trás da Matrix, para a gente conseguir trabalhar nisso, né? Trabalhar com isso. Não ser meramente espectador
do que está acontecendo. Eu vou contar um pouquinho da história dos ECNs, né, porque eu participei do COBEN de 2016 e foi lá por volta de 2016 também que começaram as conversas sobre as ECNs. Inclusive, a BEND teve um papel importantíssimo nesse processo. A BEND, juntamente com o Conselho Nacional da Confederação Nacional, desculpa, Confederação Nacional das Indústrias, e juntamente com o nosso Conselho Federal, o CONFEA. Então, esses players, né, essas organizações se juntaram para realmente conseguir montar um relatório e propor um relatório para o Conselho Nacional de Educação e mais especificamente para o SES, para a Câmara de Ensino Superior. Então, de 2016, por volta de 2016 até 2019, ocorreram várias reuniões com a participação de vários atores da educação e engenharia, alguns que eu já citei, e vários outros professores e coordenadores de curso estavam se debruçando sobre esse texto que é tão importante, que norteia qual é o como é que vão ser os cursos, como é que os cursos vão ser avaliados, por exemplo. Então, eu quero mostrar para vocês uns 6 pontos principais desse documento. Vou tentar ser o mais breve possível, não ser algo moroso como parece ser aí, eu sei, mas enfim, as DCNs esse documento inteiro é dividido em 2 partes. A primeira é de um relatório. Então, nesse relatório tem todas as justificativas da necessidade de uma nova diretriz curricular nacional para as engenharias. Esqueci de citar, mas é importante citar que antes de 2019, dessas que foram homologadas, a última tinha sido em 2002. Então, se a gente parar para pensar no engenheiro que foi formado a partir das últimas, né, das anteriores, das decênios anteriores, quais transformações ocorreram no Brasil a partir desde então, foram muitas. O nosso perfil de engenheiro que deve ser formado é muito diferente, é muito distinto. Então, era necessário, era um clamor, até por parte do mercado de trabalho, que a nossa formação seja atualizada, fosse atualizada, né? Então, muito disso está no relatório, inclusive os 2 dados que eu trouxe no começo da apresentação estão nesse relatório, então eu convido todos os estudantes a lerem as diretrizes curriculares nacionais, não é um documento longo. E aí tem uma parte do relatório em que é mais detalhado, boa parte, né, do documento, e realmente o projeto de resolução, que tem força de lei e institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em engenharia. E ele é dividido em 6 capítulos. Eu vou falar um pouco desses capítulos agora. E podem já ir mandando no chat as perguntas. Não esqueçam de ficarem livres para, se não, alguma coisa não ficar claro, a gente vai discutir depois. Tá bem? Então, são 2 partes, o relatório e o projeto de resolução. A primeira coisa que tem no projeto de resolução é das disposições preliminares. Mas o que é isso, né? É onde diz que as diretrizes curriculares nacionais servem para a organização dos cursos de engenharia, para realmente norteiam como deve ser estruturado um curso de engenharia. Quando uma instituição de ensino superior decide, vamos dizer assim, né, que vai investir, que vai colocar um curso de engenharia, isso não pode ser feito de qualquer forma, e é nas diretrizes em que se tem os aspectos norteadores para isso acontecer, né. No segundo ponto do perfil e competências esperadas do egresso. Eu acho muito interessante isso estar no segundo ponto logo de cara, porque ao pensar um curso de engenharia, não se deve pensar no quais matérias vão acontecer. No primeiro período vou ter isso, 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 eu vou ter cálculo no primeiro período, no segundo vou ter
circuitos 1, não, vou deixar circuitos 1 para o terceiro período. Não. O que deve ser feito é uma reengenharia, uma engenharia reversa, na verdade, dos cursos. Eu devo pensar no egresso que deve ser formado, quais as competências que ele tem que ter, e a partir disso eu puxar o fio até o primeiro período em que ele chega na faculdade, né? Então, não é realmente algo linear, vamos dizer assim, do começo até o final, mas a gente tem que olhar para o final, a gente não, né? As instituições de ensino superior, as faculdades, quando atualizadas, elas devem estar atentas às quais competências, que engenheiro a faculdade vai formar. E a partir disso, construir um currículo, construir um curso, seja de qual engenharia for. Então, o perfil do egresso, né, tem alguns aspectos gerais que estão escritos nas diretrizes. Então, um engenheiro formado, né, um bacharel em engenharia, vamos dizer assim, deve ter competências de trabalho em equipe, competências básicas, técnicas, isso é óbvio. Deve ter um perfil adequado, por exemplo, tanto a questão local, vamos dizer assim, porque um curso de engenharia não vai ser desacoplado de onde ele está sendo criado, né? Não tem porque muitas vezes a demanda no mercado necessita de um engenheiro, por exemplo, de Minas, mais perto de Ouro Preto do que um engenheiro de Minas aqui em Vitória, por exemplo. Mas também a formação do engenheiro deve ser global. Então, analisar diversos aspectos, mesmo tem até um aspecto muito interessante que está escrito nos ECNs, que é o aprender a aprender. É realmente uma competência muito importante para para todos os engenheiros, para todos os profissionais de engenharia, né? Enfim. Do segundo ponto, eu acho que é isso que eu quero comentar. E do terceiro, da organização do curso de graduação em engenharia. Esse é um ponto que eu quero entrar mais profundamente. Então, vamos olhar aqui nesse slide que eu montei aqui para gente. Da organização do curso de engenharia. Esse curso deve estar baseado em competência. Ao invés do que normalmente algumas faculdades ainda pensam em conteúdos, em quais conteúdos vão ser passados para os estudantes, deve ser pensado em quais competências eu estou desenvolvendo nos meus estudantes. Esse deve ser um novo pensamento, vamos dizer assim. Então, e o que é competência? Eu gostei desse diagrama, porque é a junção, né, de três do chá, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o que a gente consegue através dos conteúdos, através das aulas, em que a gente compreende, né, talvez não aprende, mas a gente compreende o que fazer e às vezes a gente compreende por que fazer também, mas às vezes talvez nem isso. E aí a habilidade é conseguir saber o que fazer, como fazer isso que está sendo colocado como conteúdo. E a atitude é o desejo de fazer. Então, a competência do engenheiro também passa pelo desejo de ser engenheiro. E essa é uma função também da faculdade, de trazer o estudante de engenharia mais perto do sentimento de ser engenheiro ou engenheira. Então, é também parte da obrigação da instituição de fazer você se sentir parte daquilo, conseguir desenvolver suas habilidades e ter o conhecimento necessário básico de engenharia, não é mesmo? Tanto o específico quanto o comum. De forma que o tempo gasto na nossa graduação, 5 anos, as 3.600 horas ou mais, sejam bem aproveitadas.
A partir disso, eu quero citar outras duas coisas. Uma novidade das novas DCNs, né, comparado à DCN de 2002, é a questão do acolhimento e nivelamento. Está escrito explicitamente, né, que as instituições de ensino superior, elas devem respeitar, devem acolher o estudante, e porque a gente sabe que é realmente uma mudança muito abrupta de mentalidade do ensino médio para o ensino superior. Então, deve ser acolhido e nivelamento na questão de conhecimento de conteúdo básico mesmo, mas talvez eu acho que queria focar no acolhimento, tanto de conteúdo quanto de vivência mesmo, para que a experiência na educação e engenharia durante a graduação seja a mais rica possível. Eu peguei no site da Fundação a matriz curricular de engenharia de computação. Eu acho que é a mais recente. E a matriz curricular, gente, faz parte, é parte do PPC, que é um documento muito importante, que é o Projeto Pedagógico de Curso. Eu acredito que tem nomes diferentes para diferentes universidades, mas o Projeto Pedagógico de Curso é onde se explica como o seu curso é organizado, muito mais do que além, né, da matriz curricular, se diz quais atividades vão ser desenvolvidas, quais são as opções que você tem para desenvolver essas competências. Então, quando a gente fala, por isso que eu quis frisar, né, da organização do curso de engenharia, a gente não tem como não falar sobre PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso. Tem algumas instituições, não sei se é o caso da Fundação, que falam de Projeto Político Pedagógico de Curso. Mas, nomenclaturas de lado, o PPC dá todo o arcabouço para o estudante para ele entender muito bem onde é que ele está se metendo, vamos dizer assim. Ele dá todas as ferramentas para o estudante entender o que ele. O que daqui a alguns anos ele vai conseguir dizer: eu tenho competência, eu tenho essa competência. Porque a instituição pensou isso por mim, porque eu, eu me coloquei à disposição e me esforcei para que eu desenvolvesse essa competência e me formasse em engenheiro ou engenheiro. Então, eu acho importantíssimo que nós, estudantes, conheçamos os nossos PPCs, conheçamos qual é o nosso contexto, e a partir de conhecer o contexto, a gente consegue aproveitar ele da melhor forma. Mas voltando aqui para as nossas DCNs, falei das disposições preliminares, do perfil e competências esperadas do egresso, da organização do curso de graduação em engenharia. No quarto ponto, da avaliação das atividades. Porque no terceiro ponto, a gente fala sobre quais são essas atividades, né? Então, o que eu coloquei aqui ilustrado são atividades teóricas, práticas, de pesquisa, de laboratório, de extensão. Inclusive, sobre extensão, eu só quero fazer um breve comentário que há uma diretriz específica para extensão, que dá uma oportunidade e é uma obrigatoriedade que possibilita que a gente consiga sair para além dos muros da faculdade, consiga aprender mais sobre engenharia para fora do nosso mundinho de sala de aula. Mas, enfim, dá toda uma outra palestra sobre extensão, não é mesmo? A avaliação dessas atividades deve ser contínua e indissociável do processo de aprendizagem. Ou seja, não é algo pontual. A avaliação ela pode ser direta, indireta, ela pode ser em monografias de exercício, prova dissertativa, prova objetiva, apresentação de seminário, trabalho oral, relatório, projeto. Enfim, há uma infinidade de modos de fazer essa avaliação do estudante. E ela é importante tanto para o estudante quanto para a instituição de ensino superior para
enfim, não vou me delongar nisso, mas é importante a gente entender que a avaliação também deve estar descrita no PPC do seu curso. Então, o estudante saber quais são as opções, quais são as possibilidades de ser avaliado, é muito importante. E isso está nas diretrizes, com mais detalhe, está no relatório das diretrizes, está no seu PPC, enfim, da avaliação das atividades. No quinto ponto, no quinto capítulo, né, das DCNs, fala sobre algo um pouco novo em relação à DCN de 2002, que é o corpo docente. Do corpo docente, eu quero citar 3 aspectos principais. Que o corpo docente deve ser formado, né, com todo o aparato de recurso mesmo, tecnológico, ferramental, o corpo docente tem que estar preparado para lidar com inovação e empreendedorismo, para que isso consiga ser dado de forma mais fluida, mais natural para os estudantes. O corpo docente também vai ser avaliado, mas ao mesmo tempo deve ser parte da sua formação, entender quais são as normas, quais são, enfim, o que é o PPC. O corpo docente tem que estar alinhado com o PPC, tem que estar alinhado com o projeto do curso, e essa conversa tem que acontecer de forma muito natural entre a instituição como um todo, os diretores, dirigentes, os professores, os técnicos e os estudantes. O corpo docente é uma parte muito importante para a nossa formação, então é interessante que nas diretrizes essa obrigatoriedade da formação, né, tanto depois de contratado, vamos dizer assim, quanto antes, seja interessante que isso seja ressaltado, seja levado em conta, porque muitos dos nossos professores não têm a formação pedagógica, isso que ficou faltando. É importante que a gente compreenda a necessidade de formação pedagógica dos nossos professores de engenharia, e isso é uma demanda das novas diretrizes curriculares nacionais. E um exemplo, só para não ficar muito abstrato o que eu estou falando, há universidades e faculdades aqui no Brasil que desenvolvem um trabalho muito interessante de formação do corpo docente, que possibilitam uma capacitação interessante, tanto ferramental quanto pedagógica, para os seus cursos, né? Acredito que a FCA também faça isso. Bom, e para o final das diretrizes, temos as disposições finais e transitórias. Tá, mas o que fala nesses 6 capítulos? Eu acho que um ponto importante de citar aqui sobre isso é que as diretrizes têm prazo para começarem a valer, vamos dizer assim, porque elas foram homologadas em abril de 2019, e elas têm 3 anos para serem implementadas nas instituições de ensino superior e levadas em conta para a avaliação, por exemplo, do INEP. Então, a gente está meio que numa corrida, está num processo de mudança, de transformação da educação e engenharia. Galera, esse é um momento muito importante. É um momento em que as instituições de ensino superior que levam o estudante a sério estão pensando em novas formas de se reinventar, de fazer com que o seu curso seja o mais proveitoso possível para o estudante e proveitoso para a sociedade. Porque a gente precisa, voltando, né, formar mais e melhores engenheiras. E as diretrizes têm essa força de fazer com que as instituições de ensino superior entendam isso e ponham isso em prática. Isso tem um prazo para ser posto em prática, 3 anos.
Então, em abril de 2022, essas novas DCNs já vão estar valendo e vão ser levadas em conta para avaliação, tanto dos cursos quanto das faculdades. Então, estamos num processo de mudança e nós, estudantes, temos papel importantíssimo nisso. Mãos à obra, né? Porque a gente entende de obra. A gente entende que a gente deve engenheirar nesse processo todo e, bom, fazendo recapitulando aqui a minha apresentação, onde eu falei um pouco sobre o nosso contexto, contei um pouco da minha história, dividi um pouco das minhas angústias com vocês, e falei um pouco sobre quais são essas mudanças que estão acontecendo. E agora, qual é o nosso papel enquanto estudante? Eu acho que um papel principal a gente já está fazendo aqui, que é entendendo que o que são as diretrizes, o que é o PPC, o que está sendo modificado, quais são as nossas oportunidades, o que a gente precisa correr atrás, vamos dizer assim. E gostaria de trazer para vocês a Bem Estudantil, né? Que eu ainda não expliquei. E eu acho que a Bem Estudantil é uma dessas alternativas de como a gente pode estar transformando a educação em engenharia. A gente está nesse processo de mudança, então quero apresentar para vocês a Bem Estudantil. Nós somos o ramo estudantil da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Nós somos um movimento de estudantes comprometidos em promover a educação em engenharia. É um prazer estar representando aqui a minha equipe maravilhosa de diretores e todos os associados à Bem Estudantil. Nós somos estudantes, sim, muito inquietos e a gente busca questionar como a gente pode estar acrescentando, estar melhorando junto com os professores a educação e engenharia no Brasil. A nossa missão é tornar a educação e a engenharia mais conectada com as demandas da sociedade, formando estudantes que sejam agentes de mudança no seu processo de formação. A gente vê que o estudante é parte primordial, ativa do seu próprio processo de formação. A graduação ela não acontece porque há uma sala de aula, ou porque há uma instituição, ou porque há um professor, é um conjunto todo, mas nada disso acontece se não há o estudante como ativo de todo esse processo. E a gente vê que a engenharia, né, como eu gosto de falar, a engenharia tem que transformar a sociedade. A gente está nesse um processo de mudança e o estudante tem um papel fundamental nisso. A gente, olhando essa foto aqui, foi de um Corband, do último, e assim, com a nossa alegria, com a nossa dinamicidade, as novas ideias, eu acho que a gente tem tudo para poder acrescentar ainda mais nessa discussão sobre educação e engenharia. A Bem Estudantil quer ter até 2022 uma rede de associados com estudantes de todos os estados do Brasil e que atuem como replicadores das nossas ações. A gente quer que cada vez mais estudantes estejam parte da Bem Estudantil, estejam trabalhando junto com a gente para o desenvolvimento de uma nova educação em engenharia no Brasil. A gente sabe que isso não é feito de um dia para o outro, e muito menos feito sozinho. Então, um dos valores que a gente tem é coletividade. Já falei a segunda, né? Prezamos pelo trabalho em conjunto e unido. Mas mais do que isso, a gente preza pelo estudante enquanto agente ativo da realidade educacional e engenharia. A gente sabe que o protagonista da sua formação é o próprio estudante. Então, a gente tem protagonismo estudantil que faz parte do seu que é parte tanto do seu processo quanto da instituição, então a representação é super importante. A gente, eu costumo dizer que a gente é muito chato, né? A gente somos estudantes, os estudantes que fazem parte da bem estudantil são estudantes inquietos, somos questionadores que buscam transformar a nossa realidade enquanto estudantes ainda.
A gente sabe que, mesmo enquanto estudantes, a gente sabe que a gente tem valor. Inclusive, eu queria pontuar aqui que muitos das nossas ações durante a graduação, autogestionadas, como Engenheiros Sem Fronteiras, por exemplo, como empresas juniores, são atividades que desenvolvem as nossas competências e, bom, são feitas basicamente de estudantes, né? Então, nós, nesses projetos e em vários outros, é o estudante enquanto protagonista do seu desenvolvimento profissional, pessoal, e isso é um marco, vamos dizer assim. E não tem como falar em ambiente estudantil sem falar na diversidade de gente que a gente gosta de ter, na pluralidade de ideias e de pessoas, porque é a partir delas que a gente consegue construir algo novo. A mudança é feita, a mudança tanto das CCNs, a mudança na educação e engenharia, ela traz uma oportunidade de trazer o novo. E o novo, a gente acredita que não tem como ser feito com algo velho, não tem como ser feito com os mesmos as mesmas ideias, não tem, e muito menos com as mesmas pessoas. Então a gente gosta de juntar todo mundo, trabalhar junto, questionar junto e ver em que áreas a gente pode estar contribuindo para transformar a educação e a engenharia no Brasil. Mas objetivamente, o que a gente faz? Essa é uma foto já que dá um spoiler, né? A gente participa e organiza também o COBEND, o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. O COBEND do ano passado, aqui tem foto do ano passado, do ano anterior, foi um sucesso, assim, é um evento, assim, que eu amo muito, eu acho que vocês puderam perceber que desde 2016 eu não tenho perdido um, e no ano passado foram mais de 1.000 participantes, desses mais de 300 eram estudantes, e foram mais de 500 artigos aprovados e apresentados. É importante citar isso, que por ser um evento científico, possivelmente não eram muitos estudantes, mas a gente é parte também, é uma parte pulsante dessa organização, porque a gente pode ver aqui nessa primeira foto, a gente, o Muneli, diretor da Vende, o professor da Aritsá, organizador do COBEND, mas também vários estudantes que eram monitores, que ajudaram em todo o processo durante o evento, enfim. Além desses monitores, né, a gente tem vários que, como eu, apresentaram alguns trabalhos, então o estudante também faz pesquisa em educação e engenharia e, e apresenta, e participa, e discute, e é representado pela Bem Estudantil no Congresso também. A gente organiza no Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, a gente faz um momento aqui nessa foto. É um momento muito especial que a gente gosta muito, que é o Fórum de Estudantes. É realmente uma sessão para troca, algo não tão expositivo, igual eu estou falando aqui, sem parar. É realmente uma troca, um espaço onde a gente pode dividir experiências exitosas ou não, e aprender com alguns convidados que a gente faz as rodas de conversa, né? Mas, além disso, a gente ofereceu já mini cursos e o hackathon também aconteceu no ano passado. E sem falar, né, que esse ano vai ser online, o Convênio de 2020 vai ser web, vai ser um pouco à distância, mas ele está sendo preparado para acontecer no dia 1º ao dia 3 de dezembro. Eles estão mais que convidados e a gente está preparando coisas muito, muito interessantes para os estudantes que estiverem junto lá com a gente. Mas o que mais que a gente faz além do Cobend? Esse ano, né, tão desafiador para todo mundo, a gente conseguiu rodar 2 eventos muito legais online, 2 encontros virtuais de empreendedorismo para estudantes de engenharia.
nesse primeiro, do dia 28 de maio, a gente convidou 3 empreendedores para contarem os seus cases, suas histórias. Teve um espaço para bate-papo também. E no segundo, no dia 20 de junho, a gente convidou um acho que professor Alessandro, vice-reitor da UFMG, um empreendedor que ainda era graduando em engenharia civil e um especialista em recrutamento, para a gente tentar responder a pergunta: o que não aprendemos na universidade e o mercado nos cobra? Era basicamente uma conversa sobre competências, sobre o que a gente, enquanto engenheiros e engenheiras, nós devemos desenvolver e muitas vezes a gente não encontra na universidade. É um momento em que a gente reflete sobre algumas deficiências e o que a gente pode estar ajudando nesse processo, né? Onde é que a gente busca, o que a gente, mais importante, né? O que a gente busca, o que a gente deve buscar enquanto futuros engenheiros e engenheiras. O que mais que a ABEM Estudantil faz? Eu tive o prazer de representar o ramo estudantil da ABEND na Comissão Nacional para a Implantação das Novas Diretrizes de Engenharia, aquele documento que eu apresentei para vocês. Aquele documento foi, né, homologado, e meses depois de homologado, a gente houve o fórum de gestores, eu tive o prazer de participar, fórum de gestores gestores e dirigentes de instituições de ensino superior que têm curso de engenharia, e a partir desse fórum foi formada uma comissão nacional para a implantação desse documento. Então, representantes tanto do Ministério e da CNE, do Conselho Nacional de Educação, que são órgãos ligados, né, um ao outro, a ABEND, com certeza, né, e a gente junto com a ABEND, o CONFER, que é o nosso Conselho Federal, e a MEI-CNI, que formaram, junto com outros representantes de ensino, de faculdade de engenharia, né, para desenvolver 2 documentos, né, outros 2 documentos, mas de caráter mais prático, de como é que essas diretrizes podem ser implementadas, quais são os exemplos, por exemplo, os exemplos, por exemplo, de como isso pode acontecer. Então, a mente estudantil, eu estava aqui. A mente estudantil estava presente nessa comissão. A gente também tem as redes sociais, é algo que a gente gosta de frisar, é o nosso ponto de encontro. É onde vocês podem entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão. A nossa diretoria de comunicação fez uma série muito legal só sobre DCNs, destrinchando bem o que é cada uma das partes, mas lá a gente também fala sobre os nossos eventos, sobre outros assuntos mais gerais. O último post, se não me engano, era sobre um trabalho muito interessante que foi publicado no Cobenge. Então, a gente também traz o artigo científico para a rede social, a gente traz o conhecimento científico para as redes. E, por fim, mas não menos importante, são os núcleos da ABEM Estudantil. A nossa forma de atuação em todo o Brasil é através dos núcleos, e esses núcleos a gente incentiva e apoia esses núcleos, né, que são grupos de estudantes, a serem mais ativos na sua própria instituição e que desenvolvam projetos adequados à sua realidade. Então, como assim? Eu não entendi. Bom, essa foto aqui, eu acho que eu deixei muito vídeo agora, percebi, mas a gente tirou na última visita que eu fiz no Instituto Mauá de Tecnologia, foi, assim, muito incrível. Foi a partir dessa visita que a gente instituiu, né, o primeiro núcleo da ABEM Estudantil, no Instituto Mauá de Tecnologia. Se vocês quiserem conhecer mais, é @naimauá, né, núcleo da ABEM Estudantil é NAI. E em desenvolvimento a gente tem vários, inclusive eu nem esqueci de atualizar, mas tem muitas mais instituições
e estudantes engajados em formar um núcleo da bem estudantil na sua universidade. Mas, Ingrid, o que exatamente faz? A gente incentiva que os estudantes se organizem e desenvolvam projetos que, que promovam a desenvolvimento de competências que vocês normalmente não conseguem ver que está sendo feito com a situação atual. Então, realmente, a gente participa através de reuniões periódicas, dá todo o suporte para pensar quais são esses projetos, para pensar como desenvolver esses projetos. Então, é quase um processo de mentoria para que aconteça o que está acontecendo agora com o Instituto no Instituto Maior de Tecnologia, lá em Mauá, para realmente eles conseguirem dar start nos seus projetos e fazer, por exemplo, um acolhimento aos calouros, de estudante para estudante, fazer esse tipo de acolhimento, que já acontece institucionalmente, mas algo mais pessoal, mais próximo. Além disso, apresentações em outras escolas de ensino médio para falar sobre a importância da engenharia. Enfim, é bem livre para cada instituição, para cada grupo de estudantes, decidir quais são seus projetos que mais se adequam à sua realidade. A Bem Estudantil tem o maior prazer em estar em contato com tantas instituições, tantos associados agora, para que a gente acredita que são esses associados, são esses núcleos que vão fazer a transformação da educação e engenharia na sua realidade, a partir do seu dia a dia. Então, a gente tem o maior prazer de estar junto com essas pessoas e de estar, enfim, desenvolvendo esses projetos. Estou finalizando aqui minha apresentação. Eu queria agradecer demais o convite. Aqui estão as nossas redes sociais, o Instagram, e-mail, Instagram e o Facebook são @bendestudantil e o e-mail é bendestudantil@bend.com.br, desculpa. E fica o convite, se você é inquieto também, se você teve alguma dúvida, pode mandar DM ou e-mail, e eu convido a todos a transformar a educação em engenharia com a gente. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje, e eu acho que a gente pode começar a conversar e eu poder responder algumas perguntas. Tá bom? Muito obrigada. Oi, Ingrid, obrigada pela palestra, achei muito importante, achei muito legal, assim, não sei se os alunos gostaram, como eu me senti no lugar dos alunos, né, gostei bastante. Eu acho que é importante mostrar que a participação dos alunos é fundamental, né? A gente precisa ter uma instituição forte também nesse sentido, e aquilo que eu escrevi, né, a liderança começa por aí, né, como o professor Vanderlei falou, né, a gente hoje tem que criar, não é engenheiro para o mercado de trabalho, é um engenheiro para gerar emprego, né, gerar mercado de trabalho, quer dizer, a gente tem que criar líderes mesmo, e eu acho que esse momento que a gente tem aqui, apesar de ter bastante professor aqui na sala, esse momento é feito para os alunos, né, então eu queria saber, o pessoal tem alguma pergunta que quer fazer para a Ingrid? Eu acho que a ideia é entrar, né, na bench estudantil, se inscrever, fazer para vocês, né, conhecer através dos links que a Ingrid colocou, né, e quem sabe montar aí um polo dentro da Fundação Santo André, né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. Né? Alguma pergunta, pessoal? Acho que o pessoal está meio assim, acho que foi um pouco de surpresa, né, para todo mundo. Aqui na Fundação, na FAENG, a gente tem, assim, centro acadêmico na área de exatas é difícil, né? O pessoal quer mais estudado que participar de centro acadêmico, mas a gente tem atlética. Atlética que o pessoal promove eventos, e grande parte da atlética é alunos da FAENG. Vou dizer que 80% ou 90% da atlética, hoje em dia, é de alunos da engenharia, né?
e da arquitetura. Então, isso é muito legal. Eu gostaria de falar rapidamente, essa história do acolhimento que é feito, né? Antes de mais nada, eu quero parabenizar a Ingrid. Eu não tinha visto essa palestra que ela faz para estudantes. E eu fiquei até um pouco assim, se de repente estava sendo constrangedor ter professor ouvindo sua palestra aqui, mas eu acho extremamente importante, porque essa ligação é uma ligação que vai criar sinergia para a gente promover mudança, promover a participação de todo mundo, tá? Mas o que eu quero lembrar é o fato de que muitas instituições fazem um processo hoje em dia que o pessoal chama de nivelamento, né? E então, de uma forma ou de outra, tem um trabalho de aproximação dos estudantes naquele primeiro momento. E a fundação, salvo engano meu, a Andréa pode me corrigir, esse trabalho tem sido realizado por estudantes, né? Então, os estudantes é que dão aula de matemática para aqueles alunos que estão ingressando, né? E estão chegando na escola naquele momento, até mesmo para, então, ajudá-los a superar aquela dificuldade inicial no trabalho que está sendo realizado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que a fundação já tem um trabalho nesse sentido, mas eu convido os estudantes que estão aí a ampliar essa ideia desse acolhimento aos colegas, né? Porque muitas vezes se faz aquele acolhimento no sentido de que vou passar o trote no aluno, etc. e tal, mas tem todo esse lado de pegar e preparar o colega para enfrentar essa dificuldade, com inserir ele nesse processo, né? Porque a gente sabe muito bem que o primeiro ano de cursos de engenharia, dados mostram que a dificuldade é grande e que leva muitas pessoas a desistirem do curso. E, na verdade, o que a gente tem que procurar é fazer essa integração. Mas essa integração feita pelo próprio estudante, porque, como a Ingrid falou, é aluno falando para aluno, né? E daí, então, buscando esse envolvimento. E aí, eu entendo que esse momento inicial de discussão sobre o que é o curso é justamente essa proposta, tanto de acolhimento, como o papel de que o estudante, né, dentro de um núcleo do NAI, da Benji, pode colaborar para ajudar esses outros colegas nesse ingresso aí, nessa permanência dentro dos cursos, tá? Então, eu vejo assim, a gente tem na Fundação já esse movimento, né, com esse acolhimento que é feito pelos estudantes, mas é uma ideia a se ampliar. Então, acho que o convite fica para todos os alunos aí. Bom, mas eu sou professor falando, a Andréa também, né? A gente quer ouvir os alunos também, não é isso, Andréa? Pois é. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Eu percebo também, Ingrid, muito forte, assim, os alunos se ajudando, o pessoal que está hoje, que seria equivalente ao segundo ano, se juntando para ajudar o pessoal que está no primeiro. Entre o grupo mesmo do primeiro, eles usam muito o WhatsApp, né? Hoje em dia tem grupos no WhatsApp. Eu acho isso muito legal. É um movimento que está crescendo naturalmente, né? Então, quem sabe a gente oficializa isso. Sim, inclusive, eu queria contar o caso de um outro núcleo da ABET Estudantil, que é o ENGE 200. O ENGE 200 já existe, né? Ainda existe na UFMG, mas também é um núcleo da ABET Estudantil na UFMG, porque eles desenvolvem projetos que têm a ver com a nossa cara, ou seja, os projetos que eles já desenvolviam e vão desenvolver agora em parceria com a gente, vão nesse sentido de o estudante, ainda enquanto estudante, agente de transformação e de ter projetos que realmente façam com que a educação, a sua formação seja mais realística, mais interessante. Uma coisa muito interessante que aconteceu na visita que eu fiz na Mauá foi as pessoas contando, os estudantes dividindo, né, que eles estudavam melhor quando estavam juntos, tipo, discutindo sobre a matéria. Isso acontece muito. E isso pode ser potencializado se for organizado. Inclusive, é até uma ideia de projeto. Por isso que eu falei, o NAI, ele não necessariamente pode fazer um acolhimento, mas
podem haver outras ideias de projeto que a gente desenvolve em conjunto, e, e assim desenvolver algo que seja bom para todo mundo, que seja interessante para os estudantes, que facilite a formação do estudante. Entendeu? Isso, olha, Ingrid, pode deixar. Bom, a vantagem da pandemia é que a gente está gravando, né, essa palestra. Eu vou passar depois para os representantes de sala e vou pedir para o pessoal passar para os colegas. Acho que está tendo outras palestras simultâneas, né? Então, o pessoal às vezes está em outra palestra para ver se a gente dissemina, né, essa ideia. Muito legal. Só para comentar também, só para terminar, eu vim da UFMG, né? Na minha época, eu não vou contar a minha idade, mas na minha época não tinha nada disso, viu, gente? A gente ralava mesmo e estudava em grupo desde aquela época. Eu sempre falo isso para os alunos, tem que estudar em grupo, né? E é isso, eu vou levar essa palestra para os alunos e eu espero que a gente consiga criar um polo aí da Benja estudantil dentro da fundação, tá bom? Então, eu quero te agradecer muito e te convidar para você ficar e assistir outras palestras nossas, né? Tem a palestra das 9h20 agora. Pessoal, um recado também para todo mundo, tá? A palestra do grafeno, né, com o material do futuro, ela estava errada lá no Simpla, não era 7h30, é às 9h20, tá? Então, quem quiser assistir, quem que puder ir, tá aberta a sala, o link é o mesmo, vai abrir a palestra a partir das 9h20, do grafeno, viu, Ingrid? O maior, 300 vezes mais condutor que o 300 vezes mais condutor do que o cobre. Tá? Então, pode te interessar também, tá bom? Nossa, com certeza. Muito obrigada pelo convite, tanto para as palestras quanto para participar das outras, para assistir as outras. Eu reforço aqui, vai ser um prazer se a gente conseguir, vai ser assim, uma felicidade muito grande se a gente conseguir um núcleo na fundação, na FAENG. Tem uma pergunta, apareceu uma pergunta para você aqui, olha. O Carlos Eduardo, ele falou assim, ó. Boa noite, Ingrid. Como mestranda, qual o conselho que você possa dar para o universitário que está começando agora? Nossa, que pergunta boa! Jefferson, eu vi aqui o Jefferson também. Jefferson, já entra no Instagram, manda DM pra gente, que a gente marca uma outra conversa só com os estudantes que estão focados em fazer o NAI na FAENG. E a gente conversa mais sobre os núcleos em outro momento. Como mestrando, o conselho que eu posso dar para um ingressante é... Nossa... Eu contei um pouco da minha trajetória, eu acho que desde o primeiro período eu buscava atividades extracurriculares, sabe? Mais do que as disciplinas, eu queria ir bem nas disciplinas, mas eu também queria aprender algumas habilidades, algumas competências que eu não via que eu ia ter na sala de aula, porque a minha formação foi muito tradicional, né? Eu ainda estava nas DCNs antigas, vamos dizer assim. Então, para mim que está começando, estude um grupo, discuta com seus colegas. O aprendizado em engenharia, muitas vezes, ele não acontece quando você acerta a questão sozinho. É quando você desenvolve uma ideia em conjunto com outras pessoas. Porque é muito o que acontece, né, no mercado de trabalho. A gente não trabalha... Meu companheiro faz mestrado em engenharia aeronáutica e eu brinco que ele não consegue fazer um avião sozinho. Ele não vai fazer sozinho, tipo, um avião inteiro. Então, a gente precisa tá em conjunto com outras engenharias. Então, por isso que é importante, às vezes, essa equipe de competição, a, a interface da engenharia mecânica com a engenharia elétrica, desenvolve competências que, às vezes a gente não tem, ou pode ser muito potencializado, porque a gente está entre colegas, a gente está conversando sobre algo que é técnico, mas que desenvolve muito mais porque é prático, porque realmente acho que vocês entenderam um pouco do que eu quis dizer. Realmente tente aproveitar as oportunidades que são dadas pela instituição e faça sua própria oportunidade. Eu acho que o NAI, por exemplo, é uma oportunidade para aqueles outros estudantes que, assim como eu, são inquietos sobre educação e engenharia.
No NAI é um espaço, né, um conjunto de pessoas que estão engajadas, estão questionando sempre como melhorar a educação em engenharia. Então, estar em contato com essas pessoas que pensam parecido, que querem desenvolver a mesma coisa que você, é a melhor coisa. Legal, Ingrid. Gente, muito obrigada, então, Ingrid. Agradeço todo mundo, né? Ixi, ó, o pessoal agora empolgou, ó, empolgou. Empolgou. A Juliane Carreira. Boa noite, Ingrid. Eu ainda sou discente da UESO, Rio de Janeiro. Aqui ela é uma visitante da Fundação. Curso de Engenharia Metalúrgica e já sou mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais também pela UESO. Achei muito interessante sua palestra, sucesso. Então, eu só elogio. Obrigada, Juliane. Obrigada mesmo. Aqui, o professor Fabrício Parrilha, professor nosso da Engenharia de Produção, né, ele fez uma seguinte pergunta: como você está vendo o momento atual de aulas remotas? Qual a sua sugestão para os estudantes nesse momento? Boa pergunta, Fabrício. Então, está sendo um desafio para todo mundo. Para professores, para principalmente os professores, mas para os estudantes também. Eu acho que é importante a gente não generalizar nesse momento, porque é algo muito, muito peculiar o que está acontecendo. As aulas remotas, o ensino emergencial, vamos dizer assim, né? Porque o que está acontecendo na UFSC é um ensino emergencial, um ensino à distância emergencial, tem uma variedade de, de, de coisas a se considerar. Digo, na minha instituição, né? Tem pessoas que não podem assistir, que não conseguem assistir. E para as pessoas que conseguem assistir e têm todas essas condições, a minha sugestão é que aproveite ao máximo. Eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade de estar mais próximo, de estar mais próximo no que sentido? Eu vou pegar o exemplo que a professora Andréa citou, de que é mais fácil, por exemplo, tá presente nas reuniões de conselho, de representação, mas durante as aulas, eu acho que é um momento de participação, de conseguir estar tá cada vez mais presente. Eu acho que o que um aprendizado que pode se tirar de tudo isso é estar presente, a importância de estar presente, porque eu posso estar aqui, tirar minha câmera, meu áudio e beleza. Mas eu acho que é ainda mais importante estar presente, estar participando, conversando. Eu acho que o nosso aprendizado é muito assim. Pelo menos o meu, eu aprendi que é muito assim. Eu consigo aprender quando eu consigo me ouvir e discuto com o outro sobre aquilo que está acontecendo. Então, acho que é um momento de oportunidade dos estudantes se conhecerem, de entender qual é a sua postura em sala de aula, porque a responsabilidade da mudança na educação e engenharia é da instituição, é dos professores, mas é também da nossa postura enquanto estudante, de entender que somos parte primordial e deve ser uma parte ativa desse processo inteiro. É isso que eu tenho, a minha sugestão para os estudantes nesse momento. Tentem aproveitar ao máximo, é uma oportunidade. É um momento triste, mas é uma oportunidade. Legal, Ingrid. Obrigada. Mais alguma pergunta? Só elogios aqui, viu, Ingrid? Eu que agradeço. O pessoal está falando que vai no Cobenji, eu também vou. A gente vai se encontrar, bom. Por favor. Nossa, tantas pessoas que eu quero encontrar pessoalmente. Não tem noção. Esse ano, gente, como geralmente em outra cidade é difícil, né? Esse ano tem a facilidade que ela vai ser online, né? Então, todo mundo pode se inscrever. No final, vai ser dezembro, acho que 3 a 10 de dezembro, não é, Ingrid? Não, 1º a 3. 1º a 3. Eu sei que era iniciozinho de dezembro, tá? Então, assim, o pessoal se inscrevam, participem também, vamos encontrar a Ingrid lá, né? E fazer valer, né? Ingrid, espero que essa é só a primeira vez que a gente vai te convidar. O Jefferson está falando que já fez inscrição.
A primeira vez que você veio até a gente, né? Você está falando lá do Espírito Santo, né? A gente está aqui em São Paulo, mas a gente espera te ver mais e quem sabe, depois que passar a pandemia, você vir aqui conversar pessoalmente com os alunos. Trazer um Quero muito. Quem sabe, né? Troca de pessoal. Tá certo. Gente, muito obrigada, então. A professora Sueli agora também perguntou. A professora Sueli é professora nossa da computação. Legal. Como aluna, qual a sua visão das metodologias ativas em sala? Na fundação, ela diz que os alunos, a princípio, não gostam da ideia, depois acabam entrando no jogo. Você tem algum relato de aplicação? Eu acho que relato de aplicação tem um professor meu, tipo, pessoal, vou contar uma história pessoal, assim. Um professor meu de instalações elétricas, foi instalações elétricas, eu acho. Ele falou que leu um artigo sobre sala de aula invertida e queria aplicar com a gente. Só que tanto ele não tinha profundidade sobre esse método, sobre essa metodologia, quanto a gente não estava preparado. A gente estava no 7º, 8º período e não estava muito. Gente, o que está acontecendo? Entendeu? Então é algo que deve ser feito em conjunto. Eu acho que todos os professores, a minha sugestão é todos os professores tinham que combinar. Olha só, tem que ser, não é algo pontual, sabe? Meu relato é que algo pontual é muito pouco, talvez. É algo estrutural, tem que ser algo estrutural e gradual, principalmente para aqueles que já estão quase no final do período e estão muito acostumados com o estilo tradicional de aprender. Eu, por exemplo, sou um exemplo, assim, ainda sou muito estilo tradicional, mas eu vejo que, por isso que eu falei, né, de mentalidade, de responsabilidade. A nossa mentalidade enquanto estudante também deve ser transformada. E eu queria citar uma coisa que eu aprendi esses dias, contar para vocês, que pode não ser muito adequado o nome metodologias ativas, porque o método não é ativo, o conjunto de métodos não é ativo, a aprendizagem que vai ser, tipo, quando o estudante se torna parte mais ativa desse processo, é a sua aprendizagem, é a sua postura em relação à formação que é mais ativa, e talvez a metodologia seja só um caminho para isso. Bom, eu não vou despedir pela 20ª vez de você, tá, Ingrid? Você tem mais alguma pergunta? Você tem que pedir para as pessoas mandarem as perguntas, professora. O pessoal não quer que você vá embora, Ingrid, né? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente acaba que a gente acha que é a sala de aula também, você fica descontraído, né? A gente se diverte um pouco. Mais alguma pergunta? Eu acho que é só elogios aqui, viu, Ingrid? Obrigada, gente. Depois eu vou te mandar essa palestra gravada também, e a gente vai colocar ela no site da Fundação, né? Para quem quiser baixar também, ter oportunidade de dividir, né, suas opiniões aí para todo mundo. Tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigada. Então, agora vamos mesmo. E a gente se vê da próxima vez, ou virtualmente, ou presencialmente, tá bom? Até o Cobend. Até o Cobend, exatamente. O professor Otávio aí também, né, professor? Legal, Ingrid, obrigado também, viu? Foi muito legal. Obrigado pela palestra e por tudo. E por fazer a gente pensar também. Boa noite. Ingrid, eu vou me despedir que eu tenho outra também aqui. Tchau, tchau para vocês. Vou querer assistir as outras também. Tchauzinho. Até mais.